quero ministrar para você, e nós vamos estar em 4 semanas, e esse jejum é 21 dias para transformar o seu estilo de vida cristã. E durante essas 4 semanas eu quero ministrar sobre 4 semanas para transformar o seu estilo de vida cristã. Nessas 4 semanas eu vou usar o conteúdo do livro. Você que vai pegar o livro hoje, você vai perceber que tudo que eu preguei nos últimos domingos são capítulos do livro. Você vai me ver falando aqui, porque são capítulos do livro ministrados. E eu quero então ministrar sobre 4 semanas para transformar o seu estilo de vida cristã. Por quê, pastor? Porque não basta só ter a visão de Deus. Você sabe que um primeiro problema que nós temos é que nem todas as pessoas têm a visão de Deus. Nesses dias eu tenho ministrado para você qual é a visão de Deus. Mas nós temos um problema, nem todo cristão tem a visão de Deus. Nem todo cristão sabe qual é a visão de Deus. Nem todo cristão conhece qual que é o projeto e qual que é o propósito de Deus. Mas aquilo que Deus nos comissionou a fazer, nós chamamos isso de visão. Aquilo que Deus te chamou a desenvolver, nós chamamos isso de visão. É o lugar que Deus quer que você esteja. Quantos concordam que há um projeto de Deus? Diga aleluia. Há um projeto de Deus para você. O projeto de Deus para você nós chamamos da visão de Deus para você. É o lugar que Ele projetou para que você esteja. Mas depois de ter a visão de Deus, nós precisamos também descobrir como praticar a visão de Deus. Diga, como praticar? Porque uma vez que você sabe qual é a visão de Deus, agora é necessário saber como eu pratico. Como eu faço para colocar a visão de Deus na minha vida prática? Como eu coloco a visão de Deus no meu dia a dia? E depois de descobrir como praticar, então nós temos a visão de Deus. Depois que nós descobrimos a visão de Deus, nós precisamos descobrir como praticar a visão de Deus. E depois de descobrir como praticar a visão de Deus, através de quem nós conseguimos praticar isso? Então hoje eu quero ministrar para você o que fazer, como fazer e através de quem fazer. Então, pastor, o que eu devo fazer? Nós vamos ministrar aqui. Pastor, como eu devo fazer? Nós vamos ministrar. E através de quem eu devo fazer? Nós vamos compartilhar isso nessa noite. Então a maioria dos cristãos, eles simplesmente servem a Deus. Não há uma visão do propósito eterno de Deus. Eles até estão nas igrejas, eles até muitas vezes frequentam os pequenos grupos ou as células, mas não há uma clareza do propósito eterno de Deus. E servir a Deus tem a ver com a visão de Deus, tem a ver com fazer aquilo que Deus quer que façamos, da maneira que Ele quer que façamos. Então temos falado isso nesses dias. Nós precisamos saber o que fazer, mas também como fazer. Por quê? Porque não basta a boa intenção. E eu sei que o nosso cristianismo nos leva a crer que basta ser bem intencionado. A gente é muito preso a essa mentira do diabo. Não, pastor, basta eu ter boa intenção que Deus aceita tudo. Não, isso não é verdade. Isso não é realidade. Pastor, eu sou bem intencionado, eu estou fazendo do meu jeito e Deus vai aceitar porque é de qualquer jeito. Não, não é verdade. É por isso que você sabe, nós vamos ter uma surpresa no grande dia. Porque muita gente bem intencionada, mas não está fazendo aquilo que Deus gostaria que elas fizessem, da maneira que Deus gostaria que elas fizessem. É interessante porque quando nós descobrimos primeiro a visão de Deus, é uma revelação progressiva. Primeiro eu descubro a visão de Deus. Diga, visão de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa descobrir na sua vida cristã. Qual é o propósito de Deus? Qual é a visão de Deus? O que Deus te criou para fazer? Essa é a primeira coisa. Esses dias eu me deparei com uma matéria que ela falava sobre 15 produtos que nós utilizamos sem saber o seu pleno funcionamento. Então 15 produtos que nós acabamos utilizando sem conhecer a maneira com que ele funciona. E é interessante porque um dos produtos que tinham lá era o tic-tac. Todo mundo aqui já chupou uma balinha de tic-tac. Agora não sei se você sabe que na tampa do tic-tac existe uma maneira de você tirar um tic-tac por vez. Não sei se todos aqui já usaram, mas você pode virar o tic-tac e na tampinha existe um suporte que deixa só uma balinha. Então nós viramos o tic-tac, é uma grande dificuldade de tirar um tic-tac. E ali estava falando sobre produtos que nós não sabemos e acabamos utilizando errado porque não descobrimos como utilizá-lo. Você pode ser bem intencionado, mas se você utilizar o produto de forma errada, você vai perder com isso. E o mesmo acontece, você foi criado por Deus, você precisa de descobrir como ser útil para Deus da maneira plena.
da maneira máxima. E quando nós descobrimos a visão de Deus, é a primeira coisa. Por consequência, nós vamos buscar como praticar essa visão. Depois que eu sei qual é a visão de Deus para mim, eu vou falar, opa, essa é a visão de Deus. Agora eu preciso de descobrir em Deus como que eu vou praticar essa visão que Ele deu para mim. É interessante porque você nasceu para viver a visão de Deus. Você nasceu para viver o projeto de Deus, e não Deus foi criado para viver o seu projeto. É interessante que hoje eu estava meditando sobre a grandeza de Deus. Irmãos, Deus, Ele é infinito. E é uma loucura, porque eu não sei quanto tempo nós vamos demorar, ou se algum dia, mesmo na eternidade, nós vamos conseguir desfrutar e enxergar toda a dimensão de Deus. Mas muitas vezes nós queremos que Deus, o eterno, dono de todas as coisas, soberano, poderoso, que não teve início de dia, não tem fim de dias, Ele nos criou, nós queremos que Ele sirva ao nosso projeto. Nós executamos uma visão para a nossa vida, e nós queremos que Ele sirva a nossa visão. Isso é incoerente, não faz sentido. E por que muitas igrejas e muitos lugares vivem uma estrutura de evangelho errada? Porque tem a visão errada. Tudo nasce com a visão correta. Tudo vem a partir da visão correta. Por isso que nesses dias nós temos ministrado sobre o projeto de Deus. Porque se não houver o projeto de Deus, vai haver uma prática errada por conta da visão errada. Eu baixei esses dias, nós demos um tablet para a Chloe de Natal. Ela fez uma chantagem emocional na família inteira. Eu falei aqui, mandou áudio para os avós, pedindo tablet, né? Eu ia até preciso passar esse áudio qualquer dia, porque eu pensei comigo quando eu vi o áudio, é assim que a gente tem que pedir as coisas para Deus. Não tem como você falar não. E ela baixou um negocinho lá que é um bichinho, é um gatinho. Você já viu isso? Eu não sei o nome, é Tom? É um gatinho que chama Tom. Você fala, ele repete, você fala, ele repete. É interessante que outro dia eu passei na porta do quarto dela, estava assim, Chloe, você é linda. Aí o gatinho falava, Chloe, você é linda. Aí ela falava, você é maravilhosa. Aí o gatinho falava, você é maravilhosa. Aí ela falava, eu te amo. Aí o gatinho falava, eu te amo. E tudo que ela falava, o gatinho repetia. Eu achei curioso que ela ficou muito tempo ali viajando, falando para o gatinho. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes nosso estilo de vida cristã é assim. Nós nos deparamos com Deus querendo ouvir o que nós queremos ouvir. E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente não precisa de ir para o culto, a gente precisa de baixar um gatinho e ficar falando em casa. Você é demais, você é demais. Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a você. Você é fantástico, você é fantástico. Olha, tudo que você faz está correto, tudo que você faz está correto. Mas quando nós vivemos o projeto de Deus, é Ele determinando o que eu devo fazer, não eu determinando o que eu quero fazer. Você já viu que tem muitos lugares que é igual gatinho? Você só vai para ouvir aquilo que você quer fazer da sua vida. E aí de alguma forma te fazem acreditar que esse é o Deus que você serve. É o Deus que assim, você faz o seu projeto de vida e Ele é obrigado agora a cumprir o seu projeto de vida. Não, não são assim as coisas. Você cumpre o projeto de vida dele. É você que se submete ao projeto dele. É nós que respondemos a ele. É nós que seguimos a ele. O projeto não é nosso, o projeto é de quem? É dele. Ele é o dono. E aí quando eu descubro um estilo de vida, quando eu descubro a visão de Deus, Deus sempre vai nos dar 3 coisas. Na sua vida cristã, em tudo que você for fazer, primeiro, Deus vai te dar uma visão. Aquilo que você deve fazer. Deus sempre, em toda a história, Ele disse aos homens sobre aquilo que Ele gostaria que esses homens fizessem. Primeiro, Deus sempre vai te dar uma visão. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus sempre vai te dar uma visão. Fala para Ele, Ele sempre vai compartilhar sonhos com você. Mas depois, olha aqui, depois de te dar uma visão, Deus sempre vai te dar uma estrutura. O que é estrutura, pastor? Deus sempre vai te falar como fazer. Fala para Ele, Deus sempre vai te falar como realizar a visão que Ele te deu. Olha aqui, deixa eu te lembrar uma história na Bíblia. Abraão, Deus deu uma visão para Abraão. Deus tinha um sonho para Abraão. Deus disse para Abraão, olha, eu vou fazer de você pai de... Você lembra? Deus falou, olha, eu vou fazer de você pai de multidões. Essa era a visão de Deus para Abraão. Era isso que Deus sonhava com Abraão. Deus tinha dado um sonho para Abraão, uma visão. Mas aí Deus disse para Abraão, olha, eu vou te fazer pai de multidões. Essa é a visão. Mas Deus não dá só a visão para os homens. Deus também dá o como realizar a visão. Deus disse para Abraão, olha, você vai ter filhos.
como é que eu vou ser pai de multidões? Você vai ter filhos, que terão outros filhos, e através disso, a sua descendência vai ser numerosa. Então Abraão tinha uma visão, ser pai de multidões, mas Abraão precisava de uma estrutura. Deus, como eu vou virar pai de multidões? Deus disse, olha, você vai procriar, e os seus filhos terão filhos, e sua descendência vai ser numerosa. Mas, então Deus sempre te dá uma visão, Deus sempre vai te dar o como fazer, como praticar a visão, que nós chamamos de estrutura, e Deus sempre vai te dar o poder para realizar essa visão. Diga, Deus sempre vai me dar uma visão, o que fazer, uma estrutura, o como fazer e um combustível, o poder para fazer. Entenda, Abraão recebeu uma visão, ele seria pai de multidões. Deus falou para ele, olha Abraão, a estrutura é através de você gerar filhos. Mas existia uma terceira coisa. Deus disse, quem dá o poder para realizar a visão e colocar a estrutura em prática, quem dá poder para que você saiba o que fazer e como fazer, sou eu. Esse é o combustível da visão. Mas você lembra, Abraão ele recebeu uma visão de Deus, mas Abraão tentou executar a visão da maneira dele. Abraão ele falou, se a estrutura é ter filho, ele teve uma ideia com Sara. Você lembra a ideia que ele teve? Sara falou, olha, engravida a escrava. Ele engravidou a escrava. Ele usou a estrutura errada. Porque ele usou a estrutura errada, a Bíblia diz que Deus ficou anos sem falar com Abraão. Ele ficou anos sem ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão tinha recebido uma visão, mas Abraão não tinha praticado a visão da maneira que Deus o chamou para praticar. Por isso é muito importante que haja uma visão, mas haja a clareza de como praticar essa visão. É interessante porque Pedro, ele recebe uma visão de Deus, e nós entendemos então que a visão é onde Deus quer nos colocar. Vamos supor que Deus te deu uma visão de ir até a Bahia. Qual que é a visão de Deus para você então? O Ramon gostou da Bahia. A visão de Deus é você ir até? Não, me ajuda, a visão de Deus é você ir até? Então Deus te deu uma visão, olha, você vai até a Bahia, esse é meu propósito para você. Mas agora eu preciso de uma estrutura. Você acha que se alguém sentar aqui e ficar falando Bahia, 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 ele vai sentar aqui, quanto tempo vai demorar ele falando Bahia, mentalizando a Bahia para ele chegar na Bahia? Quanto tempo vai demorar? A vida inteira, aliás, nunca ele vai chegar na Bahia, você concorda comigo? Porque ele tem uma visão, mas agora ele precisa ter uma estrutura. Eu sei onde eu devo ir, mas como eu vou ir? Como é que eu posso ir para a Bahia? Tem muito jeito, eu posso pagar uma promessa e ir de joelho de São Paulo à Bahia. Eu vou levar quanto tempo? Eu vou levar algum tempo, né? Eu posso falar, eu vou de a pé. Você já deve ter passado na rodovia e viu alguém de a pé. Deus me chamou para ir para a Bahia, eu vou de a pé. Então eu vou caminhando, eu vou de a pé. Também vou levar alguns dias. Eu posso dizer, olha, eu vou de bicicleta. Também vai ser uma longa jornada aí de bicicleta. Ou eu posso dizer, melhorar as coisas, eu vou de navio, ou eu vou de moto, ou eu vou de carro. Mas tem uma maneira, uma estrutura mais fácil para ir para a Bahia. Qual que é? Eu vou de avião, rapidinho eu chego na Bahia. Eu saio hoje de São Paulo e chego na Bahia. Deus tem uma visão para mim, mas agora como eu vou praticar essa visão? Eu preciso de ir para essa visão de Deus de alguma forma. Mas tanto o avião, quanto o carro, quanto ir de a pé tem um combustível. O avião tem um combustível, se não colocar gasolina no avião, ele não voa. Não sei se você sabe disso. Eu não sei, às vezes o avião para, abastece, tem isso no avião. Não é só o vento que empurra o avião, não. Não fica ali, pastor, é a for, não, abastece. Se você escolher ir de bicicleta, tem combustível, tem ou não tem? Alguém já viu bicicleta andando sozinha na rua? Não anda? Qual que é o combustível da bicicleta? As pernas. Custa caro você ir até a Bahia de bicicleta. Custa ou não custa? Cansativo. Pastor, o que você está querendo dizer? Deus te deu uma visão. Deus tem um propósito para o homem. Mas o homem agora precisa descobrir como eu vou cumprir esse propósito. E com qual combustível, qual o poder para isso? Então a primeira coisa, Deus te deu uma visão. Pastor, qual é a visão de Deus para o homem? Intimidade e frutos. Esse é o primeiro chamado de Deus para você. É uma vida de intimidade e frutos. Essa é a visão de Deus. É isso que Jesus fez. Jesus é o nosso modelo de vida cristã. Sabe o que Jesus fez na terra? Teve intimidade com o Pai em todo o tempo. Porque Jesus
caminhou na terra através do poder do Espírito Santo. Se Jesus caminhasse na terra através do seu poder divino, não teria graça, porque depois ele não poderia falar que se identificou conosco. Nós olharíamos para ele e falaríamos: Jesus, foi fácil para você viver na terra. Você era Deus, você usava toda a sua capacidade de Deus. Não, Jesus, ele veio à terra e ele foi totalmente homem. O poder que Jesus executou na terra foi o poder através do Espírito Santo. Por isso, olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Não existiu nada mais poderoso em Jesus do que existe em você. É exatamente o mesmo poder. Talvez você diga: pastor, Jesus era extremamente poderoso. Quantos concordam com isso? Diga amém. Eu também concordo, mas você tem que concordar comigo que o mesmo poder que existia em Jesus também existe em nós. Por isso não há desculpa para não realizar as obras que ele realizou. Aliás, ele disse: olha, vocês farão obras maiores. E Jesus, ele investiu a vida em duas coisas. Primeiro, ter intimidade com o Pai. Pastor, por que Jesus, você concorda comigo? Se ele vivesse tão somente como Deus na terra, ele não precisaria orar. Oração é o maior nível de dependência que existe. Você quer medir o seu nível de dependência de Deus? Avalie o quanto você ora. A Bíblia diz diversas vezes, quantos aqui já leram nos evangelhos que Jesus orou? Erga a sua mão. Você que já leu, para não me deixar sozinho aqui. Jesus diversas vezes. A Bíblia fala, e Jesus não era um homem de pouca oração. Jesus era um homem de muita oração. Inclusive, Jesus faz uma oração ao Pai entregando os discípulos. Jesus rogou pelos discípulos, por mim e por você. Jesus era um homem de oração. Porque o que isso apontava? Jesus, ele teve intimidade com o Pai. Então, Deus tem uma visão para você. O primeiro aspecto da visão de Deus é que você seja íntimo dele. Porque se você for íntimo dele, uma consequência imediata vai acontecer: você vai produzir frutos para o reino dele. Uma consequência imediata de eu conhecer a Deus, depender dele, é que frutos serão produzidos. Nada do que Jesus conquistou, nada do que Jesus tenha feito antes não foi gerado em oração. Por isso eu quero te dizer, qualquer batalha precisa antes ser gerada onde? Em oração. Se você não conhece o que é ter conquistas em oração, você precisa de transicionar isso na sua vida. Se você começar a orar pela sua vida financeira, eu te asseguro, porque eu estou te falando aqui, alguém que tem vitórias através da vida de oração. Alguém que vence, não é porque eu sou melhor que você não, é porque eu acho que eu sou pior. Porque ora quem é fraco. Você entende? Ora quem é fraco. Às vezes você olha um irmão e fala: nossa, ele ora, ele é forte. Não, pelo contrário, ele ora porque ele é fraco. Ele diz: sozinho eu não consigo fazer, sozinho eu não consigo realizar. Agora quem é forte não precisa de orar não. Tem irmão que às vezes fala: pastor, estou fraco, não consigo orar. Fala: não, irmão, você está forte demais. Porque quando a gente está fraco, a gente está olhando para nós mesmos e falando: eu preciso depender dele, porque de mim eu não consigo realizar. Jesus, tudo que ele fez foi fruto da intimidade. Olha aqui, sabe por quê? Eu estava falando com o Espírito Santo esses dias, e eu falei: Espírito, por que tudo que nós fazemos tem que ser fruto de intimidade? Você sabe, Abraão tinha uma visão, mas ele tentou fazer sem intimidade. E aí Abraão tenta executar. A Bíblia diz que Abraão gera Ismael. Você sabe, todos os povos inimigos de Deus são todos frutos de Ismael. Deus rejeitou Ismael. Deus falou: Abraão, essa era a minha visão, mas era do jeito que eu mandei você fazer, era com Sara. E aí Deus compartilhava comigo que os frutos são uma consequência de intimidade. Ele falou comigo: imagine que você vai viajar durante 6 meses. Os irmãos imaginam, eu vou para Missões Holidays do Canadá, gosto muito de lá, acontece uma situação, eu tenho que ficar 6 meses lá, ligo para casa e falo: Bruno, ó, segura as pontas aí, você e a Chloe, daqui 6 meses eu volto. No 3º mês que eu estou lá, a Bruna me liga. Fala: amor, tudo bem? Tudo, tenho uma notícia ótima para te dar. Estou muito feliz. Eu falo: pode falar. Amor, descobri que eu estou grávida. Depois de 3 meses eu lá no Canadá, descobri que eu estou grávida de 2 semanas. O que você está rindo, irmão? Você está rindo porque jamais vai acontecer, diga aleluia. Mas se ela me ligasse, eu te digo, todo pai tem um sonho. Talvez a gente esteja até projetando um filho para aqueles dias. Mas o marido que recebe uma ligação dessa, ele vai ficar feliz ou frustrado? Esquisito o negócio.
Eu vou falar: amor, mas me explica esse negócio. Estou 6 meses longe de casa e a criança tem 2 semanas. Qual que é a fórmula aí? Qual que é o negócio? Tem alguma coisa esquisita. Sabe o que o Espírito Santo compartilhava comigo? Qualquer coisa que você faça no reino de Deus, que não for fruto de intimidade com Ele, Ele vai receber da mesma forma. Deus está aqui, eu fiz isso aqui. Ele vai olhar e falar: mas não estava lá. Eu não participei. Eu não fiz parte. Minha esposa, eu quero demais ter filho, mas tem que ser do jeito que eu quero fazer. Tem que ser comigo. A graça do filho é porque é comigo. A graça não é criança. E até te digo, às vezes não sei você, mas seu filho, irmãos, vai xixi no seu rosto. Você troca a fralda suja, aquele negócio nojento. Mas quando vem filho de outras pessoas perto de mim, não é porque eu sou nojento não, mas já fica um cheirinho de cocô, já dá aquele nojo, aquela gastura, aquele negócio. Filho seu, tem mãe que até prova para ver se está bom. O negócio é terrível. Eu sei disso, muitas irmãs já confidenciaram para mim. Se olhar para a cara de uma mãe agora, você vai ver que é verdade que eu estou falando. Mas olha aqui, o negócio, olha aqui, é muito mais do que criança, é gerar filho. A graça é eu com ela. Qual que é a questão? Jesus fez 2 coisas na terra. Ele teve intimidade com o Pai, e consequência da intimidade, ele teve frutos. Por isso não adianta você fazer no reino de Deus. Se não for fruto de intimidade, está reprovado. Por isso muita gente fala: pastor, mas eu vou fazer. Deus vai ficar indignado comigo, igual a Bíblia está dizendo. Vai. Tal qual um marido que está vendo a esposa grávida e está falando: eu não participei disso. Está louco? Tem muita gente que está fazendo muita coisa para Deus. Vai chegar um dia, Deus vai falar: você pirou? Jamais, aparta de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque não foi fruto de intimidade com Ele. Ele nos chamou a ter intimidade, e por consequência, gerar filhos para Ele. A única coisa que Ele nos deixou na terra para fazer, a Bíblia diz que os anjos desejariam estar nos nossos lugares. Os anjos têm o desejo de fazer aquilo. Só nós podemos levar a mensagem de salvação. Ele nos chamou para ser íntimos dele, e tudo que vai acontecer na sua vida é uma consequência disso. Eu te digo, é muito melhor. Aí você fala: pastor, mas a prosperidade financeira? Olha aqui para mim, é muito melhor você servir a Deus sendo próspero, sim ou não? É muito melhor você ser alguém que é frutífero no reino de Deus sendo próspero. Porque final do ano, meu irmão, todo mundo duro na sua família. Você vai lá na sua casa de praia e você faz o melhor final de ano para todo mundo de graça, todo mundo comendo. Chega na hora da ceia de Natal, você fala: eu quero dar uma palavrinha. Alguém vai falar que não? Sim ou não? Seja sincero, vai, para de religiosidade, sim ou não? Todo mundo vai: ai, nossa, que palavra maravilhosa, demais. Você vai lá dar palavra, todo mundo tem que ouvir. Você está servindo lá na célula, não tem dinheiro em algum lugar, o irmão não tem dinheiro para comprar livro. Sabe o que eu estou te falando? É que você vai viver o melhor padrão de vida, você viver o estilo do reino. Deus vai te dar condição, porque pastor, os irmãos não têm condição de comprar livro, mas eu posso comprar e dar para todo mundo que não tem condição. Eu compro e dou para todo mundo. É muito melhor servir o reino assim. Só pastor, e o meu casamento? Se o chamado de Deus é só ter intimidade com Ele e gerar filhos, eu te falo, qual a consequência de alguém que é íntimo de Deus? Que tipo de esposa é uma esposa que é íntima de Deus? Seu casamento vai ser o melhor casamento que existe. Vai ser o melhor que existe. Sua empresa, pastor, é a minha empresa. Se você for íntimo de Deus, você vai ser o melhor patrão que tem. Você vai ser no mercado, no seu mercado, você vai ser a empresa mais excelente que tem. Aliás, como falta excelência no mercado hoje em dia, não é verdade? Eu olho e oro, falo: Deus, que os meus irmãos não sejam como são esses profissionais. Ontem eu fui num lugar descaso, a maneira que você é atendido pelas pessoas, parece que você que está fazendo um favor para elas. Quando você é íntimo de Deus, você vai ser um outro tipo de profissional no mercado. As pessoas vão olhar para você e falar: tem alguma coisa de esquisita em você. Ninguém pode ser tão gentil como você é. Ninguém pode ser tão cortês. Ninguém pode ser tão fácil de relacionamento aqui na empresa igual você é. Quando você é íntimo, vai tocar todas as suas áreas. Os frutos não são só pessoas, são frutos em todas as áreas. Tudo que você faz vai frutificar. Tem que frutificar. Tem. Suas finanças vão frutificar. Dia de chuva, eu sei, deve ser um desafio ir embora de a pé. Tudo que você faz vai frutificar. Sabe por que você fala: Deus, se eu tivesse um carro, dava para ir na célula melhor, eu podia sair no horário, podia dar carona para os irmãos.
Tudo está atrelado a essa visão de Deus. Quando você resolve ser íntimo dele, quando você resolve amar o que ele ama, você pode ter certeza que ele vai liberar todos os recursos para você. Você não vai ver Jesus passando fome na Bíblia. Você não vai ver Jesus com dificuldade financeira na Bíblia. Aliás, lançaram sorte depois da roupa de Jesus, irmãos. Que tipo de roupa que Jesus não usava para depois lançarem sorte da roupa dele? Fico pensando, se eu morresse, o pessoal ia olhar para esse terninho do pastor aí, coitado. Deixa aí, ninguém ia querer usar não. Agora você imagina se eu tivesse montado no Armani, 10 mil reais. Eu tive um amigo que morreu, ele só tinha Armani na gaveta, no armário. Você sabe, ninguém quer usar roupa de defunto, né? Ninguém gosta. Não, pastor, traz mal olhado. Vai que o diabo engana, né? Erra, não morreu. Mas esse meu amigo, só Armani, Wellington. Era isso mesmo. Externo K10, externo de 15 mil. Na outra semana tinha acabado os ternos. Irmão assim, com 20 quilos mais que ele, você via assim o terno amarradinho vindo. Agora a Bíblia diz que lançaram sorte da roupa de Jesus. Se Jesus fosse pastor nos nossos dias, o terninho dele não ia ser de 300 reais da promoção não. Ele ia estar montado em Armani, você concorda comigo? Para lançar sorte o negócio era bom. Jesus não passou privação e dificuldade. Não sei que essa ideia nossa de ser discípulo de Jesus é viver na pendura, na vida desgraçada, com tudo perdido. Não, pelo contrário, quando nós resolvemos viver a visão dele, nós vivemos prosperidade em tudo na nossa vida. Jesus ficou doente, alguém já viu aqui, leu? E Jesus doente, acamado, não foi cumprir os seus compromissos. Quero te falar que doença é ilegal. Na vida de um discípulo, na visão de Deus, pobreza é ilegal, meu irmão. Minha mãe diz isso, ela fala, eu odeio pobreza, não pobre, pobreza, porque ela foi pobre, passou fome. Irmão, que coisa pior que passar fome? Essa semana você vai me ajudar nisso. Lá na célula eu falei, tem um irmão no nosso meio, irmão no nosso meio, não está aqui. Eu nem quero falar o nome para não constranger. Esse irmão perdeu o emprego. Se você conseguir me ajudar a achar um emprego para ele, ele está topando fazer qualquer coisa. Esse irmão perdeu o emprego, faz semanas que ele está sem emprego. E você sabe, as contas não fazem semanas pararam de chegar. E esse irmão está passando dificuldade. E a Bruna veio me falar, falou, amor, eles têm 4 filhos, estão numa dificuldade financeira enorme. Ele já tentou fazer de tudo. Ele inclusive está vendendo coisas para conseguir sustentar. E esse irmão, a esposa está com medo, porque diz que ele está num princípio de quadro depressivo. Porque ele está vendo as crianças pedindo as coisas dentro de casa e ele não tem para dar. E aí eu quero te falar, pobreza, fome é ilegal. E é engraçado como a gente acostuma com algumas coisas. Estou te falando de ser discípulo de Jesus. A visão dele para você é que se você é íntimo dele, você vai resplandecer que ele resplandece. Jesus não precisava bater na porta dos outros para pedir, batiam na porta dele para ele dar. Você já pensou sustentar 12 famílias? Nós temos 18 famílias aqui, irmãos. O orçamento está apertado. São 18 famílias aqui, nós temos 18 funcionários. São 18 famílias assalariadas por essa igreja local. Você vier aqui de manhã algum dia, você vai ver. Semana que vem o pastor André vai apresentar os novos seminaristas. Comendo, se alimentando. Mas Jesus era full time, 12 homens. Você sabe o que é sustentar 12 homens? Alguns deles eram casados. Tinha que ter condição financeira ou não? Você precisa de aprender que algumas coisas são ilegais na sua vida. Alguém já recebeu aqui na fatura de cartão de crédito alguma coisa que você não comprou? Clonaram o seu cartão e apareceu lá? Já aconteceu com alguém aqui? Na sua conta de telefone alguma coisa que apareceu que não era você, já apareceu na minha. Quando aparece isso, o que você faz? Eu vou pagar. Legal, gostei aqui. Acho que a pessoa fez um bom uso, vou pagar lá. Alguém faz isso? O que você faz? E se você for lá e falarem para você, não vamos tornar, o que você faz? Aí você fala, pastor, aí nem vou te falar o que eu faço. Mas se aparecer na sua conta alguma coisa que não foi você, você vai lá no banco, você vai falar, camarada, eu não vou pagar isso, não adianta, não vou pagar, não é meu. Porque aí, legal, você vai na lei, se você não foi, você que gastou, você é obrigado a pagar, sim ou não? Claro que não. Sabe o que eu quero te falar? Se aparecer doença na sua família, na sua fatura, você pode diante de Deus falar, Deus, isso aqui é ilegal. Isso aqui não. Isso aqui é ilegal, porque lá na cruz, alguém já pagou. Minha doença já foi lá para a cruz, isso aqui é ilegal. Se o desemprego está lá na sua casa, você pode diante de Deus falar, Deus, isso aqui é ilegal. Isso aqui não funciona.
Porque alguém já pagou, já está pago. Alguém já pagou no meu lugar, o preço já foi pago. Agora, quando nós falamos de ser discípulo de Jesus, é andar como Ele andou. A visão dele é te dar uma vida sublime em todas as áreas. Mas agora tem uma maneira de como praticar. Então você tem uma visão de Deus, que é gerar discípulos, gerar frutos. Você tem uma visão de Deus, que é de ser íntimo do Pai e produzir frutos. Mas existe uma maneira de fazer. Não é de qualquer jeito. Existe uma maneira. Pastor, como é a maneira de eu produzir, de eu ser íntimo de Deus e ter filhos espirituais para Ele? Essa maneira é através da igreja. Você tem uma visão de Deus, que é ir à Bahia. Imagina que lá na Bahia está o propósito de Deus de intimidade e frutos. Mas você precisa agora de uma estrutura para ir até lá. Qual é a estrutura que Deus utiliza para que você possa ter intimidade e frutos? Essa estrutura se chama, diga, igreja. Por isso eu quero te dizer, é impossível ter intimidade com Jesus fora da igreja. Fala, como assim, pastor? É impossível ser íntimo de Jesus fora do ambiente de igreja. Você vai encontrar nos nossos dias, o IBGE está soltando agora um dado de cristãos não praticantes. Eu te digo, qualquer cristão que não faz parte da vida do corpo, ele não é íntimo de Deus. Ele está ouvindo qualquer coisa, mas ele não está em intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos membros do... O que é intimidade, pastor? Eu sei que às vezes você acha que intimidade é só o irmão que ergue a mão e está chorando numa música. Sei que você acha que às vezes intimidade é só uma boa melodia, uma canção, uma oração bonita. Intimidade é perceber o que a cabeça quer fazer. Intimidade é conexão com a cabeça. Por isso, quando eu estou desconectado do corpo, é impossível ter conexão com a cabeça. Por isso não há como ter intimidade quando eu estou desconectado da cabeça. Você imagina uma mão fora da cabeça dizendo, não, eu entendo. Uma mão jamais vai conseguir entender o que a cabeça quer fazer fora do corpo. É interessante porque tantos irmãos já conversei que eles são contra a igreja. Eu fico imaginando como alguém pode ser contra a igreja. E você vai enxergar que nas próximas gerações, irmãos, essa é a geração do anticristo, vai ter tanta gente boba falando mal da igreja. Oh Deus. Mas como é que eu sou íntimo da cabeça se eu não estou conectado do corpo? Por isso, o meio de produzir intimidade, você fala, pastor, estar conectado na igreja me faz íntimo de Deus, diga sim. E aí é por isso que nós somos uma igreja que está em pequenos grupos, porque o evangelho que Jesus determinou de intimidade e frutos, só pode funcionar se for por meio de células. Você pode mudar o nome, colocar evangelho de relacionamento, grupos pequenos, você pode mudar o nome, mas o que eu quero te falar é que na estrutura de Deus, a maneira de nós termos intimidade e frutos, só pode ser desenvolvida através de um ambiente onde eu tenho relacionamento com os irmãos. Fala, pastor, eu não quero isso, é uma opção sua, mas o relacionamento é o que me faz mais íntimo de Deus. Porque o conhecimento não produz intimidade, o que produz intimidade é a prática. É interessante porque nós precisamos de aprender a praticar a visão de Deus. E lá dentro da célula, lá dentro do ambiente de relacionamento, é um ambiente onde nós não só vemos, mas nós praticamos. É lá que nós perdoamos, é lá que nós amamos, é lá que nós nos doamos. Eu digo, você tem que perdoar alguém aqui de domingo, o irmão está do seu lado aí, você tem que perdoar ele por algum motivo? Não tem nem o que perdoá-lo. Ele não faz parte da sua vida, ele não está no seu círculo íntimo. O que te faz íntimo de Jesus não é saber que você tem que perdoar. O que te faz íntimo de Jesus é perdoar. E aí quando nós falamos de um ambiente de relacionamentos, é um ambiente onde Deus propicia de te fazer parecido com Ele. O ensino... E Jesus, existe algo, um princípio, ainda que todo crente seja um ministro, irmãos, existe uma identidade, existe uma paternidade espiritual. Todos nós precisamos de aprender uns com os outros, sim ou não? Todos nós. Aqui no prédio nós não conseguimos aprender uns com os outros, é por isso que a estrutura de Deus para nos fazer íntimos dele é um ambiente menor. Porque lá no ambiente menor, e aqui eu não estou te falando de uma visão de igreja, eu estou te falando de uma visão bíblica. No ambiente menor eu aprendo com os irmãos, é lá que eu aprendo. E é lá que eu também ensino. Você sabia que todo conhecimento, isso até no mercado corporativo hoje em dia se fala, todo conhecimento que não é transmitido é um conhecimento nulo.
todo um conhecimento que é só seu, até na visão corporativa hoje funciona assim, todo o seu conhecimento tem em vista poder transmitir a outros. Aqui no prédio só tem espaço para o pastor pregar, infelizmente. Mas quando nós vivemos a vida do corpo, você pode aprender com os irmãos. Porque às vezes a gente acha que quem vai nos ensinar é o pastor. Irmãos, muitas vezes, eu te digo, o maior fator de aprendizado na minha vida se chama Chloe. Minha filha, é o maior fator, a pessoa que mais me ensina na vida. E ela tem muito menos capacidade que eu. Sabe o que eu quero te dizer? É que às vezes as pessoas que têm uma capacidade que você julga ser menor que a sua, são as pessoas que mais vão te ensinar. Você fala, não, só o pastor pode me ensinar. Não, ainda que eu tenha um pai fantástico, um homem que me ensina muitas coisas, o que ele me ensinou é menor do que o que a minha filha me ensinou. Ele é mais entendido que ela, ele é mais sábio que ela, mas não sei porque o destino escolhe fazer coisas assim. E no corpo de Cristo funciona da mesma forma. Você acha que é o pastor que te ensina, e tem que ser aquele pastor que tem PhD, doutorado, faculdade, mestrado, e é não sei o que, e aquele pastor que você gosta, aquele que assim prega do jeito que você se identifica. Não, quem te ensina é o irmão lá que muitas vezes você acha que sabe menos que você. É o irmão que você fala, tenho 52 anos de convertido. É o irmão que às vezes tem um mês. Aí você vê ele louvando e fala, meu Deus, 52 anos ainda não aprendi a adorar como ele adora. É o irmão lá, às vezes, você vai aprender com os irmãos. Qual que é a estrutura de eu ser íntimo? Aprender com os irmãos. Agora, quem não está aberto a aprender com os irmãos, você jamais vai conseguir cumprir a visão de Deus, que é ser íntimo dele. Pastor, e os frutos? Os frutos também acontecem lá no meio do evangelho de relacionamento. O evangelho não tem relacionamento, o evangelho é relacionamento. O evangelho não tem, o evangelho é relacionamento. Irmãos, o evangelho é relacionamento com os irmãos o tempo inteiro. É vida de corpo o tempo inteiro. É uns aos outros o tempo inteiro. É ensinando e aprendendo dos irmãos o tempo inteiro. Esse é o evangelho. E se Deus te deu algo a mais, é para ensinar. E se Deus não te deu algo ainda, quer saber aonde você vai aprender? É com algum irmão que Deus vai colocar do seu lado para te ensinar. Mas uma vez que nós recebemos a visão de Deus, nós precisamos de aprender a praticá-la. O evangelho só pode ser praticado, e os frutos são gerados lá dentro da vida da célula, ou lá dentro do evangelho de relacionamento. Você sabe, todo cristão foi chamado a desenvolver os 5 ministérios. Todo cristão foi chamado a ganhar, cuidar, treinar, edificar e enviar. O chamado de missionário, o chamado de pastor, o chamado de mestre, o chamado de profeta e o chamado de apóstolo. Todos nós fomos chamados a desenvolver isso. Mas aonde que eu posso ganhar alguém? Você sabe, é embaraçoso trazer alguém para o prédio da igreja. Hoje mesmo eu estava olhando, talvez haja algum convidado aqui no nosso meio, mas estava olhando, nós falamos muito em línguas em público. E você está habituado, mas um convidado talvez se sinta meio constrangido. Às vezes você vem ao prédio, talvez não seja o ambiente para o descrente mais apropriado. Talvez você nem sinta vontade em trazê-lo. Ainda que não há problema nenhum disso fazer. Mas é muito mais fácil quando o Amaral é um irmão que tem uma célula na casa dele, e o Gustavo lidera lá. E eu falo para o irmão, vamos lá Marcão, na casa do Amaral. Eu não estou chamando ele para nenhum programa religioso, eu estou chamando ele para ir aonde? Na casa do Amaral. Vamos lá na casa do Amaral, nós vamos compartilhar uma palavra, algo de Deus. As pessoas não têm restrição a Deus, elas têm restrição à religião, e porque elas acham que nós seguimos uma religião, elas estabelecem restrição. Mas eu que antes não conseguia chamar ninguém, não conseguia atrair ninguém para Jesus, ficou mais fácil ou não ficou? Tantos irmãos são tímidos que diriam, pastor, eu jamais vou conseguir ganhar alguém para Jesus. Talvez você me ouviu aqui falando sobre projeto existencial, que o desejo de Deus é que você ganhe alguém. Só, pastor, como eu vou ganhar alguém? Eu sou tímido. Como eu vou ganhar alguém? Eu não consigo. Você vai ganhar alguém chamando para ir na casa do Amaral, receber uma palavra, de maneira simples. Lá no vizinho, vamos na casa do Amaral. E aí essa pessoa vai. E aí você já cumpriu o primeiro ministério, que é ser evangelista. Chega lá na casa do Amaral, o Amaral falou, recepcionamos lá o Marcos, meu convidado. Mas aí alguém precisa de cuidar dele. Alguém precisa ser pastor na vida dele. Aí você acha que alguém vai pegar o telefone e falar, liga lá para o pastor Dênio, passa o telefone dele. Não, o Amaral, o meu líder Gustavo vai falar, Dênio, você trouxe o Marcos, agora acompanha ele,
passa na casa dele, traz ele para a célula. Se tiver alguma dificuldade, o Marcos automaticamente vai contar com quem? Comigo. Ele vai falar, está acontecendo um problema aqui, eu vou ser pastor na vida dele. Então primeiro, eu fui evangelista na vida dele, eu estou sendo pastor na vida dele. Mas agora, ele precisa ser treinado. O Marcos não sabe de nada. Ele não sabe de nada do evangelho. Aí ele vai chegar para mim e falar, rapaz, hoje eu bati demais na minha esposa. Hoje o negócio foi feio lá em casa, meia hora de pancadaria. Eu sou um cristão que muitas vezes, talvez não tenho 50 mil anos de crente, mas a hora que o Marcos falar para mim que ele acabou de bater na esposa como se fosse algo normal, o que eu vou dizer para o Marcos? Ô Marcos, rapaz, vou te mostrar qual é o padrão bíblico, não é só a lei Maria da Penha não, tem outra, a lei celestial, e eu vou ensinar para ele. Você tem que ter calma com a sua esposa, tem que amar ela como Cristo amou a igreja. O que eu estou sendo na vida dele? Eu estou sendo mestre. Então primeiro eu ganhei, eu fui evangelista, eu estou cuidando, eu sou pastor, eu estou ensinando ele agora, eu sou mestre na vida dele. Não é o pastor lá não, sou eu. Aí agora, eu preciso edificá-lo, é o ministério profético. Às vezes o Marcos, eu vou lá na casa dele e vai falar, eu não presto para nada, eu vou desistir de Jesus, minha vida não está com nada. Eu vou ser profeta na vida dele. O que o profeta faz? Ele traz a direção, a visão de Deus. Eu vou falar, Marcos, olha os sonhos que Deus tem para você, olha a grandiosidade do chamado, olha o propósito do chamado. Mas o mestre também, às vezes ele tem que exortar. Às vezes o Marcos está viajando em uma prática de vida, passou um ano e ele ainda está batendo na esposa. Eu vou ser profeta na vida dele. Vou falar, Marcos, olha, você precisa posicionar nessa área. Então primeiro, eu ganhei, fui evangelista, eu estou cuidando, pastor, eu estou ensinando, mestre, eu estou edificando, profeta, e por último, eu vou enviá-lo, apóstolo. Eu sei, Marcos, você não é discípulo meu, você é discípulo de Cristo. Marcos se desenvolve, se torna líder em treinamento da célula. O que vai acontecer? Ele vai ser multiplicado, enviado. O Marcos muda de cidade, vai lá para outra cidade, ele está sendo enviado. Eu cumpro os 5 ministérios. É só através do evangelho de relacionamentos que é possível o cumprimento dos 5 ministérios. Aqui na macro reunião não é possível. E o evangelho praticável, ele fala de um evangelho que é na prática. Na prática eu ganho, na prática eu pastoreio, eu cuido, na prática eu treino, eu edifico, eu envio. É o evangelho na prática. Deus tem uma visão. A forma prática de desenvolvê-lo é através dos relacionamentos. A forma prática de desenvolvê-lo é através dos ministérios fluindo através de nós. E olha que o diabo vai querer falar para você que você não é capaz. O clericalismo vai querer colocar na sua cabeça que só alguns pastores são capacitados para isso. Você ainda não fez teologia, mas quero te dizer, é um chamado para todo cristão. O chamado que Deus tem para mim não é diferente do seu chamado, é o mesmo chamado, intimidade e frutos através dos relacionamentos e através da igreja. Pastor, essa é a única estrutura correta? Não posso ousar dizer isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: é a estrutura que é um avião. Você pode escolher ir de a pé, mas normalmente quem vai a pé não chega. O pastor está querendo dizer que o modelo de igreja que a gente segue é o único que dá certo? Não estou te dizendo isso. Ainda que o nosso modelo, nós buscamos em todo tempo ser o modelo que é bíblico. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o modelo que nós percebemos que é mais propício para o cumprimento dessa vontade de Deus é através do evangelho de relacionamentos. Então Deus te deu uma visão, Deus te deu uma estrutura, é através do evangelho de relacionamentos, é através da vida do corpo, através da vida da igreja, uns aos outros, é através desse ambiente que você deva cumprir essa visão. Irmãos, eu não sou contra as mídias e televisão, mas eu confio no poder do corpo. Eu confio no 1 a 1. Eu confio na reprodução de discípulos, de irmãos que entendem o chamado e reproduzem aquilo que tem nos outros. E quando você receber essa visão de Deus, quando você recebe essa estrutura, a última coisa, você vai receber o combustível de Deus. Você vai perceber que é impossível viver o evangelho da igreja de uns aos outros sem o poder do Espírito Santo. É impossível gerar filhos se não tiver intimidade com o Espírito Santo. Qual que é o combustível, pastor? O combustível é o poder do Espírito Santo. Ele me deu uma visão de ir até um lugar, ele me deu a igreja para ser a estrutura dessa visão, mas agora eu tenho que ter o poder do Espírito Santo para conseguir colocar essa visão na prática. É só através do poder do Espírito Santo que nós podemos praticar o evangelho da igreja.
É só através do poder do Espírito Santo que eu vou poder suportar a falha do meu irmão. É só através do poder do Espírito Santo que eu vou poder ser moldado e burilado pelas pessoas. É só através do poder do Espírito Santo que eu vou conseguir atrair os perdidos, cuidar deles e fazer com que eles permaneçam, porque a visão de Jesus não é só ir de fazer convertidos. A visão de Jesus para nós é ir de fazer discípulos, discípulos dele, que pareçam com ele. Nós só somos alguém acenando para ele. Isso só pode acontecer através do poder do Espírito Santo. Ele te deu uma visão. A igreja é o ambiente como praticar essa visão. É por isso que o desafio de Jesus é que a vida cristã pudesse ser praticada por todos os irmãos. Por isso o desafio de Jesus é que todos pudessem ter autoridade de compartilhar, todos pudessem expulsar demônios, todos pudessem pregar aos perdidos. Nesses dias, no caso de paz, o que nós estamos querendo ativar? Todo o corpo, todos podem fazer, todos podem funcionar. Por que nós fazemos as células? Porque lá na célula todos podem falar, todos podem funcionar. Nós não só recebemos, nós podemos dar. E eu te digo, tem muito potencial em você, para que você não dê desse potencial. Tem muita coisa em você. Há muita gente que precisa de aprender coisas com você. Há muito potencial, mas eu te digo também, há muito que nós precisamos aprender com os outros. Há muito a ser aprendido com aqueles que talvez nós nem enxergamos que possa nos ensinar algo, mas há muito a aprender com eles. Tudo isso através do poder e do mover do Espírito Santo. E eu quero encerrar. Pedro, é interessante porque Pedro teve a revelação. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Nós vamos encerrar orando pelo nosso jejum. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, 13. Olha o que a Bíblia diz. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. É interessante que em Mateus capítulo 16, Pedro tem a visão de Deus. Diga, Pedro tem a visão. Pedro recebe, ele não conseguiria enxergar isso naturalmente. Ele tem a clareza da vontade de Deus. É por isso a primeira coisa, todo cristão precisa pedir a Deus a revelação da sua vontade, a clareza. E Pedro diz, quando Pedro responde, Jesus diz: Pedro, essa revelação não foi carne e sangue que te deu, foi meu Pai. A primeira etapa de você entender a sua vida cristã é ter a revelação. Mas lamentavelmente muitos cristãos já tiveram a revelação de que foram chamados a ser como Jesus. Mas aí existe um segundo passo na revelação. Você leu Mateus capítulo 16. Agora passa um pouquinho para Mateus capítulo 17. Olha Mateus capítulo 17, no verso 1. Primeiro Pedro teve uma, diga, revelação. Pedro teve a visão, a clareza do que Deus queria, de quem Jesus era, de qual seria a base para a edificação da igreja. Mas aí Mateus capítulo 17, verso 1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Agora olha lá o verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Primeiro Pedro teve a visão do propósito de Deus, que Jesus era o Cristo. A primeira coisa que Deus nos dá é a visão, é a clareza do que nós precisamos fazer. Nesses dias Ele tem nos dado a visão daquilo pelo qual Ele nos chamou.
Mas às vezes a gente acha que a revelação é o final. Não, a revelação só é o princípio. No capítulo 16, Pedro tem a visão. No capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus o chama para um momento particular, e o próprio Deus, os céus se abrem, e uma voz que vem dos céus diz: esse é o meu filho. Pedro tinha tido a revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus. No capítulo 17 agora, o que acontece? O próprio Deus, além de ter a revelação, ele ouve e ele vê. Então, na nossa vida cristã, Deus vai nos dar em primeiro lugar a revelação. Depois de nos dar a revelação, Deus vai nos dar a visão e a clareza do que se fazer. Primeiro a visão, segundo a estrutura. Primeiro Deus deu a revelação, Deus deu a visão para Pedro. Depois Deus deu algo mais profundo. Deus falou, ele ouviu a voz de Deus: esse é meu filho amado. Mas aí, lá no capítulo 17, verso 24, anda um pouquinho aí. Depois que Pedro teve a visão, depois que Pedro ouviu e viu o próprio Deus, lá no verso 24, olha o que diz, verso 24, Mateus capítulo 17. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reais da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão, diga, isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e joga um anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, então você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-a, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Olha aqui, vamos encerrar. Jesus, primeiro Pedro tem uma revelação, diga revelação. Pedro entende, ele tem uma revelação, ele percebe algo que naturalmente não poderia ser percebido, mas há uma sequência. No capítulo 17 agora, Pedro ouve do próprio Deus. Ele ouve do próprio Deus dizendo, ele tem a revelação, Jesus é o Cristo. No capítulo 17, ele tem a visão e ouve do próprio Deus, Jesus é o Cristo. Mas lá no final do capítulo 17, no verso 24, ele tinha acabado de ter a revelação, tinha tido a visão e tinha ouvido de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E lá no final do capítulo, os fariseus chegam para ele e perguntam: o mestre não vai pagar os impostos? O imposto aqui não era o tributo civil, era o imposto do templo, o imposto que todo judeu pagava para a manutenção do templo. E aí Jesus diz para ele: Pedro, quem tem que pagar o imposto? Os filhos ou os que não são filhos? Ele disse: certamente os que não são filhos precisam de pagar o imposto. Ele disse: os filhos estão isentos. Pedro teve a revelação, Pedro ouviu, mas o desejo de Deus era que Pedro pudesse praticar. E aí Jesus fica indignado dizendo: Pedro, você acabou de ter a revelação que eu sou o filho. Pedro, você acabou de ouvir que eu sou o filho. Aí você devia ter respondido aos fariseus de forma prática: ele é o filho. Você acabou de ter a revelação, você acabou de ouvir, mas você não conseguiu fazer o quê? Praticar. Eu vou te dizer que o desafio do evangelho é mais do que ter a revelação da vontade de Deus para você. É mais do que ouvir do próprio Deus qual é a vontade dele para você. O grande desafio é você praticar a vontade de Deus. O grande desafio é nós entender que nós somos chamados para o exercício dos 5 ministérios. O grande desafio é você conseguir entender que não existe ninguém mais especial que você. Você é um ministro da nova aliança. Que não existe, ninguém tem uma capacitação melhor que a sua, tem diferente da sua, mas não maior que a sua. Nesses dias nós vamos jejuar, porque nós não queremos. Talvez você já tenha até tido a revelação, talvez você até ouviu de Deus qual a vontade dele para você, mas talvez nos falta praticar a vontade dele. E nesses dias nós não queremos ser como Pedro, que diante da oportunidade de praticar, Pedro teve a prática errada, mesmo tendo a revelação, mesmo tendo tido a visão e tendo ouvido de Deus. Nesses dias nós queremos praticar a vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos conduzir a isso. Diga aleluia. Quantos aqui desejam praticar a vontade de Deus? Não só conhecê-la nos cultos, não só saber dela. Talvez sua pastora, eu conheço muito a vontade de Deus, mas eu estou te falando de praticar a vontade de Deus. Quantos têm esse desejo? Erga sua mão onde você está, eu quero orar por você.